Olá pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa aula 3 de TecMat, né? Aula de materiais compósitos. A gente já viu na aula 1 e na aula 2 um pouco sobre materiais poliméricos e um pouco sobre materiais cerâmicos. Agora vamos ver os compósitos, né? Os materiais compostos são aqueles que eles não se enquadram como cerâmicos, polímeros ou metais, né? Tem uma grande variedade de materiais compostos que podem aparecer, que estão disponíveis aí no mercado, tá bom? A gente vai dar um foco especial para alguns tipos de compostos mais clássicos, né? Que é uma união de fibra com matriz, vocês vão ver isso aqui com mais calma. Esse capítulo, da mesma maneira que essa aula, na verdade, né? Da mesma maneira que as outras, ela está bem descrita no capítulo, em algum capítulo do Callister, né? Nesse caso, o capítulo 16, materiais compósitos, tá bom? Vamos lá, o que é um material compósito? A gente sabe que muitas vezes é interessante, do ponto de vista de engenharia, combinar boas propriedades de um material cerâmico com um material metálico, por exemplo. E aí que aparece o material compósito. Né? Esse material compósito é um material multifásico, produzido artificialmente, com combinações desejáveis das melhores propriedades de suas fases. Né? Então, sei lá, um polímero e um metal. Eu quero juntar os dois, para quê? Para que tenha resistência do metal e elasticidade de um polímero. Talvez seja possível fazer isso. Né? Então a ideia do compósito é essa: juntar duas propriedades diferentes de materiais e criar algo novo. Né? Que tem materiais que tem uma propriedade que apresenta uma combinação melhor de propriedades. Né? Isso que eu estou me referindo são os compósitos artificiais, né? Que é o nosso foco da matéria aqui, da aula de hoje. Compostos artificiais. A gente também tem a natureza, o que a gente chama de compósitos naturais. Né? Que dois exemplos clássicos disso são madeira e osso humano. Né? Osso no geral, né? Dois materiais compósitos. Tá? A gente fala compósito porque não se enquadram as características clássicas de metal ou de polímero ou de cerâmico, tudo bem? Nesse tipo de compósito que a gente vai ver aqui hoje, né, a gente vai ter uma fase, que é a matriz. Ela é contínua e envolve completamente a outra fase, que é o que a gente chama de fase dispersa. Né? Nesse capítulo aqui, os compostos foram classificados como reforçados por partículas, reforçados por fibras estruturais e nanocompósitos. Então a gente tem duas fases, a matriz e a fase dispersa. Tem a matriz e a fase dispersa, outra fase dispersa nela. O compósito é um material multifásico. Aqui tem a representação esquemática de várias geometrias e características espaciais das partículas da fase dispersa, né? Como que elas influenciam os compostos. Aqui em A, eu tenho a questão da concentração. Se eu tiver mais partículas, né? Tá de amarelinha as partículas ali, eu vou ter mudança nas propriedades. A questão do tamanho da partícula, né? Partículas muito grandes tem tamanho elevado também. Perdão, tem tamanho elevado não, tem propriedades diferentes que partículas também pequenas. Né? Em C, tem questão de forma. Né? As partículas, podem ver que em cima e embaixo aqui tem uma de seção transversal circular e outra de seção transversal retangular. Né? Isso aí vai influenciar na propriedade do compósito. Da mesma maneira que a forma com a qual elas estão distribuídas, né? E a orientação das partículas, como mostrado aí embaixo. Então, assim, essa relação entre partículas e matriz vai ditar quais serão, né, as propriedades desse material compósito. Né? A gente tem a classificação, né, de compósitos. A gente tem, que a gente vai ver aqui, né, nesse caso, né, a gente tem aqueles compostos reforçados por partículas. Eu tenho compostos reforçados por fibras. E eu tenho compostos estruturais. São os três tipos principais. Os reforçados por partículas podem ser divididos naqueles de partículas grandes e aquele endurecido por partículas, né? Endurecido pela dispersão, né, de partículas menores. Eu tenho aqueles reforçados por fibras, que podem ser os contínuos e alinhados, ou os descontínuos e curtos. São dois tipos de compostos reforçados por fibras. Dentro desses descontínuos, eles podem ser alinhados ou orientados aleatoriamente. Os compósitos estruturais podem ser divididos em laminados e painéis sanduíche. São dois tipos distintos.
Desculpa aí, gente, estou tomando um copo d'água. Bom, primeiramente vamos ver os compostos reforçados com partículas. O que é isso? É uma matriz onde tem partículas de outra fase nela. Posso até fazer um paralelo com aquela questão do endurecimento por precipitação que a gente viu no semestre passado. Né? Que era o quê? Era uma fase principal, onde tem uma segunda fase precipitada, deixava o material mais duro. Né? Então aqui é uma coisa similar. Eu tenho uma matriz e tenho uma segunda fase precipitada ao longo dessa matriz. Como se fossem vários grãos espalhados na matriz. Né? Então, nesses reforçados com partículas, eu tenho aqueles reforçados por partículas grandes e aqueles reforçados por dispersão. Qual a diferença? Naquele reforçado por partículas grandes, eu tenho, obviamente, partículas grandes. Aqueles reforçados por dispersão, a gente tem uma fase dispersa. Né? Eles são mais dispersos. Né? A segunda fase está dispersa no material. Então tem fase pequena, né? É como se fosse uma segunda fase menor. Beleza? Então a diferença entre partículas grandes e por dispersão é o tamanho da partícula, basicamente. No aumento de resistência por dispersão, né, acontece o que acontece da mesma coisa do endurecimento por precipitação. Uma segunda fase dispersa que vai inibir o movimento das discordâncias, tornando o material mais resistente. Né? Como eu tinha falado antes. O tamanho das partículas é maior nos compostos com partículas grandes. Né? As características desses compostos são melhoradas pela ação de reforço. Né? Eles são reforçados. Nesse composto de partículas grandes, a gente tem uma matriz e tem partículas grandes na segunda fase. Né? Os valores para o módulo de elasticidade superior e inferior vão depender dos módulos e das frações volumétricas das matrizes e do particulado. Aqui é até um caso interessante porque a gente tem, a gente tem duas fases, é um material multifásico. Tem uma fase matriz e uma fase partícula. Né? Cada um são dois materiais diferentes, né? a matriz e a partícula. Né? Então, para determinar, por exemplo, o módulo de elasticidade do compósito, eu tenho que levar em consideração o módulo de elasticidade da partícula e o módulo de elasticidade da matriz. Vai ser um ponto médio entre ambos. Né? E a gente consegue determinar isso a partir da regra das misturas. Tá bem? A regra das misturas que é bem importante nesse sentido. O concreto, né, que é um tipo de compósito com partículas grandes, né? Ele é um exemplo bem clássico disso no concreto. Ele é um agregado de partículas ligadas umas às outras pelo cimento. Então tem várias partículas que são ligadas umas às outras pelo cimento. Né? Isso forma o concreto. Né? No caso do concreto de cimento Portland, o agregado consiste em areia e brita, né? Que são os particulados. A ligação de cimentação desenvolve-se como resultado de reações químicas entre o cimento e a água. Então ela tem a matriz e tem o particulado. E a resistência mecânica do concreto ela pode ser melhorada por reforço. Né? Por exemplo, se eu coloco barra de aço no meio do concreto, né, ou arames, eu consigo ter a sua resistência aumentada. Tudo bem? Então, só um exemplo de compósito reforçado com partículas grandes. Né? Então, resumindo aqui, se estiver muito confuso, preste atenção nessas imagens aqui. Aqui eu tenho duas imagens. Né? A esquerda é uma mistura aí de um carbeto de tungstênio na matriz de cobalto. Né? Então, a parte mais clara nessa imagem à esquerda, ela é a matriz de cobalto. Né? E a parte mais escura são as partículas de tungstênio, né? Que estão imersas nessa matriz. Né? Aqui na direita é outro exemplo. Né? Eu tenho mais uma micrografia eletrônica mostrando um reforço esférico, né? de carbono, que são as partículas pretas, em algum material, algum elastômero, né? Algum material polimérico. Né? Então a parte mais clara, de fundo, que é a matriz, é um polímero. E o carbono aparece aí disperso na sua estrutura. Né? Então é outro exemplo de compósito reforçado com partículas. Né? A gente coloca partículas nesse compósito para conferir alguma propriedade especial. Né? No caso da direita aqui, nessa imagem da direita, que eu tenho a borracha, né? O polímero que tem partículas de carbono nele, é um exemplo. Né? Aqui na esquerda também eu tenho uma matriz de cobalto, que é um metal, eu coloco carbeto de tungstênio para conferir alguma propriedade. Agora, qual propriedade eu vou estar conferindo vai depender da natureza do meu reforço, da minha partícula. Né?
Por exemplo, nesse caso aqui da direita, da borracha que tem o acréscimo de partículas de carbono, eu não sei, é difícil falar assim só olhando, né? Mas provavelmente vai ter um aumento de dureza, né? Porque o carbono ele confere esse aumento de dureza, aumenta a resistência ao desgaste, né? Talvez seja algo nesse sentido, tudo bem? Isso depende muito da aplicação. O compósito, no geral, ou os compósitos, eles são muito... tem várias possibilidades por causa disso, né? Porque a gente pode ter várias combinações diferentes, cada combinação com propriedades diferentes e por aí vai, né? Os compósitos têm até a tendência de ser mais utilizados hoje em dia exatamente por causa disso, né? Porque antes, o que acontecia? A gente tinha uma aplicação. Preciso de um material duro, com alto ponto de fusão, resistente e com baixa resistividade elétrica. O que acontecia? A gente tinha que buscar nos nossos catálogos materiais que se aproximavam dessa aplicação em relação às propriedades. Hoje em dia, muitas vezes não. Se eu quero essas propriedades aí, eu posso desenvolver um novo material, um compósito, que apresente essa combinação de propriedades. Então a forma de lidar com o problema de seleção de materiais, ela difere um pouco com o advento dos compósitos. Entre os vários tipos de compósitos, o potencial para eficiência do reforço ele é maior para aqueles reforçados com fibras, tem uma eficiência do reforço maior. Nos compósitos reforçados com fibras, né, uma carga aplicada, transmitida e distribuída entre as fibras pela matriz. A grande diferença do reforçado por fibra e por partícula é porque agora não tem mais partículas na minha matriz, eu tenho fibras, né? Então a grande diferença é essa. O compósito reforçado com fibras ele tende a ser mais resistente, né? Ele tem um reforço maior. Vocês às vezes estão pensando que é uma coisa muito diferente, mas com certeza já ouviram falar de fibra de vidro, fibra de carbono, mas são compósitos reforçados com fibras, tá bom? Essa ligação entre a matriz e a fibra tem que ser forte, né? A eficiência dessa ligação ela depende do comprimento da fibra, né? O padrão de deformação na matriz em torno da fibra está sujeito ao carregamento aplicado, né? Então, assim, tem que ter um estudo. Aqui, no caso de vocês, não precisa se preocupar com essa imagem aqui não, tá? Eu quero só mostrar que tem que ter uma boa relação de compatibilidade entre a fibra e a matriz. Tem que ter uma ligação forte entre ambas, tá bom? E essa ligação, a força dessa ligação, vai depender do comprimento da fibra. Com base no comprimento da fibra e na orientação das fibras, é possível ter 3 tipos de fibras diferentes. Perdão, 3 tipos de compósitos reforçados com fibras diferentes. O primeiro deles é fibras contínuas alinhadas, né? Eu tenho propriedades muito anisotrópicas, né? Perceba que toda vez que eu tiver um alinhamento na estrutura de qualquer material, isso vale para qualquer material, eu vou ter anisotropia. O que é isso? As propriedades na direção do alinhamento vão ser diferentes do que em outras direções, né? Aquele exemplo que eu citei lá na deformação dos polímeros, né? Que tem um alinhamento preferencial, o estiramento. Aquilo é um exemplo claro de onde vai ter anisotropia também. Porque a resistência na direção do estiramento é diferente da resistência na direção perpendicular, né? Dando exemplo. Né? Nesse caso aqui de compósito reforçado com fibras contínuas e alinhadas, na direção do alinhamento, eles são muito resistentes. Mas perpendicular, eles são fracos, só tem baixa resistência. Então tem que se pensar nisso ao pensar na aplicação desse compósito. Eu também tenho fibras descontínuas alinhadas, né? Fibras descontínuas, elas, mesmo descontínuas tendo alinhamento, elas vão ter uma certa anisotropia também, né? Isso vai existir aí. Eu tenho fibras descontínuas e com orientação aleatória, né? Apesar de algumas limitações na eficiência do reforço, as propriedades são isotrópicas, né? Como a orientação é aleatória, não tem uma orientação preferencial, eu não vou ter anisotropia. E aí eu vou ter propriedades iguais em todas as direções, que é a isotropia, né? Quando eu tenho fibra descontínua aleatória, eu não consigo um reforço muito grande. Por outro lado, esse reforço que eu consigo, ele vai estar distribuído igualmente em todas as direções. Tá bom? Aqui tem os 3 tipos, né? Em A, as fibras contínuas alinhadas, que são as fibras de vermelho aí.
contínuas, longas e alinhadas. Em azul eu tenho as descontínuas e alinhadas, né? Elas são menores, mais curtas, mas continuam alinhadas. E em C são descontínuas e orientadas aleatoriamente, né? As fibras não têm uma orientação preferencial, são orientadas de maneira aleatória. Para os compostos com fibras descontínuas e alinhadas, né, que é o último caso, aí eu tenho algumas equações para a resistência do compósito, né? No caso onde eu tenho um comprimento menor, comprimento crítico, maior comprimento crítico, né? O modo de elasticidade pode ser determinado matematicamente também, usando outras equações, mas aqui é mais do ponto de vista de... Aqui a ideia aqui é mais para exemplificar, né? Isso quer dizer que eu tenho toda uma matemática por trás disso, que vai poder me ajudar a determinar a resistência desse compósito, de acordo com o formato da fibra, com a orientação, né, com o comprimento da fibra. Isso tudo é bem relacionado, tá? Então, quando a gente fala de compósito reforçado com fibras, entenda que fibras descontínuas são aquelas mais curtas. As fibras contínuas são as mais longas, tá bom? Bom, aqui tem algumas propriedades de fibras de policarbonatos reforçados por fibras e não reforçados, né? Essas fibras estando orientadas aleatoriamente, né? Então eu tenho um policarbonato, que é um polímero, reforçado com fibras de vidro, orientado aleatoriamente, né? E aqui eu tenho 4 colunas aqui, né? Que a primeira coluna, 5 colunas na verdade, né? A primeira das propriedades, à esquerda. Aqui eu tenho as propriedades do material sem reforço, só o policarbonato. E aqui eu tenho com 20, 30 e 40% de reforço de fibra, né? Você pode observar que quanto maior o reforço, melhores são as propriedades mecânicas do material, tá bom? Perceba que a rigidez ele aumenta também, o LRT aumenta, a resistência ao impacto dele reduz, né? Porque com o aumento da resistência mecânica a gente sabe que tem a perda de utilidade e de tenacidade, né? O alongamento da utilidade e tenacidade vão diminuir, mas é isso, né? Ou seja, nesse caso aqui, melhorei o reforço, melhorei a resistência mecânica. Por outro lado, perdi utilidade, perdi tenacidade. Aquela mesma história que a gente viu lá no semestre passado, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela mostrando a eficiência do reforço em fibras, em compostos reforçados por fibras, para várias orientações de fibras, né? Em várias direções de aplicação de tensão. Que é a orientação da fibra na primeira coluna, a orientação da tensão na segunda e a eficiência do reforço na terceira, né? A gente vê que a gente tem um reforço mais eficiente quando as fibras estão paralelas, né? E a tensão é aplicada paralela às fibras, né? Então é aquela questão que eu falei com vocês, né? Na direção de alinhamento, geralmente a resistência é maior. Na direção perpendicular a ela, é menor de todas, tá bom? Então isso aqui é só para simplificar, tá, gente? Eu sei que está em inglês essas tabelas aqui, porque o livro que eu estou usando como base, o Callister, só tem ele no computador em inglês. Eu não tenho em português, tá? Mas é isso aqui. Compostos reforçados com fibras. Bom, vamos falar da fase fibra. Eu posso, com base no diâmetro, no tipo de material, esses reforços fibrosos, eles podem ser classificados dessa maneira, está colocado aqui embaixo, né? Eu posso ter whiskers como fibra, né? Eu não estou falando de bebida, tá, gente? O whisker é um monocristal extremamente resistente. O que é um monocristal? É um material formado por um cristal só. Então ele não tem contorno de grão, ele é um cristal praticamente perfeito, né? Um cristal que todo esse material ele está organizado, arranjado, os átomos da mesma maneira. É um monocristal. O whisker é um monocristal muito resistente e com um diâmetro muito pequeno, tá bom? Então esse é um whisker. É um tipo de reforço, tipo de fibra. É tipo de reforço, na verdade, né? Posso ter fibras mesmo, né? Podem ser polímeros ou cerâmicas, né? Podendo ser amorfo ou policristalino, tá? E tem arames, né? Que são metais e ligas com diâmetros relativamente grandes, que podem ser usados aí como fibra, né? Aqui eu tenho as características de vários reforços de fibra, né? Materiais reforçados por fibras, né? Aqui na esquerda, na tabela, tem vários materiais, o grafite, óxido de alumínio,
carbono, vidro, tem vários tipos, aço também, né? E como que ele é aplicado, né? Os primeiros aqui são uísquicas, né? Que é a grafita, nitreto de silício, se não me engano, óxido de alumínio, carbeto de silício, né? As fibras são óxido de alumínio, aramida, carbono, vidro, boro, carbeto de silício pode vir como fibra também, né? E aromas metálicos, né? Podem vir como aço, molibdênio, tungstênio, vários tipos. E tem várias propriedades diferentes também, tá bom? Tá bem descrito nessa tabela aí, mas como tá em inglês é mais para exemplificar, tá? Então fibras a gente pode ver que tem várias possibilidades aí, né? Posso ter vários tipos de fibras diferentes, reforços fibrosos diferentes, né? Na fase matriz é um pouco diferente, né? A matriz ela pode ser de qualquer um dos 3 tipos básicos de materiais, né? Posso ter a matriz de cerâmica, a matriz de polímero e a matriz de metal. Muito embora a matriz de cerâmico seja muito incomum, porque a matriz ela tem que absorver, como que eu posso falar? Ela tem que absorver uma tensão e distribuir para as fibras, né? Então ela tem que ter certa dutilidade, né? E material cerâmico não costuma ser dúctil, tá bom? Costuma ser frágil. Então a gente pode falar que a matriz ela exerce normalmente 3 funções. A primeira dela é unir as fibras e transmitir às fibras uma carga externa aplicada, né? Então ele tem a capacidade de unir as fibras e transmitir essa carga externa aplicada. Protege, a matriz também protege as fibras individualmente contra danos superficiais, né? Tem essa capacidade de proteger. E também a matriz é responsável por prevenir a propagação de trincas de fibra para fibra, né? Isso é uma vantagem, porque se uma fibra trincar, essa trinca não vai se propagar para outras fibras. Os compostos reforçados com fibras são classificados de acordo com o tipo de matriz, geralmente, né? Algumas vezes, na verdade, né? Posso ter 3 tipos de matriz, né? Matriz polimérica, metálica e cerâmica. Como falei, a cerâmica é mais incomum. O compósito com matriz polimérica, né? São os mais comuns, né? Eles podem ser reforçados com fibras de vidro, de carbono ou aramida, né? Aqui tem uma representação química dessa estrutura, a direção da fibra, etc., unidade repetida, né? Cadeia estrutural aí de uma aramida, de fibra de aramida, né? Que é o Kevlar, né? Então é algo bem específico. Eu tenho propriedades de compostos reforçados aí por vidro, carbono, fibras de vidro, fibra de carbono e aramida, né? Então tem várias propriedades diferentes aí. Nesse caso aqui é de fibras de matriz polimérica, tá bom? Então tem mostrando aí como é que são as propriedades, né? Eu também tenho compósitos com matriz metálica. Esses compósitos eles têm a vantagem em relação à polimérica porque eles têm uma temperatura de operação maior. Como eu já falei antes, os polímeros eles não podem ser usados em temperaturas muito altas. Eles tendem a se degradar, né? Então os metais eles têm essa capacidade e aí tem essa vantagem em relação aos polímeros, né? A gente chama esses compostos de matriz metálica de MMC, né? Metal Matrix Composite, por isso que vem desse nome. Esses compostos de matriz metálica podem usar uma variedade de tipos de fibras e uísquias, né? Então aqui ainda tem uma tabela embaixo mostrando a matriz de alumínio, por exemplo, com fibra de carbono, de boro, de carbono de silício, de alumina, né? Então tem vários tipos diferentes. Tá? Aí mostrando algumas propriedades aí também, mas isso é de menos. Eu tenho compostos com matriz cerâmica, né? Esses compostos de matriz cerâmica, o objetivo principal deles, né, é conferir a maior tenacidade à fratura, né? Essa melhor tenacidade à fratura é obtida por interações entre as trincas que estão se propagando e as partículas de fase dispersa, né? Então a propagação da trinca aqui ela tem uma forma de acontecer que vai favorecer esse aumento de tenacidade à fratura, né? Isso que a gente chama de aumento de tenacidade por transformação. E é uma das técnicas para melhorar a tenacidade à fratura, né? Isso acontece, eu vou resumir isso aqui, gente, que eu acho que isso aqui foge um pouco do nosso esquema. Acontece o seguinte, ó, perceba que eu tenho a matriz, né?
com partículas vermelhinhas aqui, né? Vermelhinhas aqui, na margem esquerda, né? O que acontece? Sofrendo uma trinca, né, de acordo com uma tensão, essas partículas vermelhinhas elas vão sofrer uma transformação de fase devido à tensão, né? E essa transformação de fase vai fazer com que o material se torne mais duro, mais resistente, né? Se ele é mais resistente, ele vai impedir o crescimento daquela trinca. Ela vai parar de crescer ali. Então as partículas azuis que foram formadas aqui são partículas que tiveram a sua estrutura alterada, né? E aí ficaram mais resistentes, impedindo o crescimento da trinca. Tá bom? Então essa é uma característica que é interessante para se fazer compósitos com matriz cerâmica. Tá? Eles favorecem esse tipo de transformação. Aumento de tenacidade de fratura por transformação. Eu tenho compósitos carbono-carbono. Né? Eles são compostos por fibras de carbono inseridas na matriz de carbono pirolizado. Então é matriz de carbono com fibra de carbono. Esses materiais são caros, né? E eles requerem, eles são usados em aplicações que requerem alta resistência, alta rigidez, boa resistência à fluência e boa tenacidade de fratura. Então tem uma combinação ótima de propriedades ali. Aqui tem a temperatura, a resistência à fratura, né, em temperatura ambiente, né, e a tenacidade à fratura de vários tipos de materiais cerâmicos aí com whisker de carboidrato de silício como fibra, né? Tem uma porcentagem aí, eu coloquei aqui só para exemplificar, não tem muito a ver com esse compósito carbono-carbono. Tá? Eu tenho compostos híbridos também, que tem dois tipos de fibras diferentes, né? Isso aí pode melhorar esse conjunto, essa combinação de propriedades. Tá bom? Como que esses compostos reforçados com fibras eles são processados, né? A gente vai ver agora aqui o processamento do CRF. Né? CRF não é Clube de Regatas do Flamengo, é compostos reforçados por fibras, com fibras. Né? Tem algumas técnicas de processamento de compósitos que vão proporcionar uma distribuição uniforme e um alto grau de alinhamento das fibras. Né? O primeiro deles a se falar é a pultrusão, né? Vai formar componentes com comprimento contínuo e extensão transversal constante. Né? À medida que mechas de fibras impregnadas com resina são puxadas através de um molde. Não precisa se preocupar em explicar como que essa pultrusão funciona. Tá? É legal saber que ela existe, ela está aí. Né? Como que funciona isso aí? Vou só mostrar para vocês. Eu tenho meus carretéis de fibra aqui. Eles são puxados aqui por esses rolos e levados para um tanque, né, de resina de impregnação. Essa resina vai ficar em torno das fibras e vai envolvê-las, né, ficando em volta aqui, fazendo essa chapa, né, com as fibras passando por dentro, de vermelho. Então aqui eu tenho um molde para preformar e que eu tenho uma forma de curar ele, faço a cura desse molde, e aí eu vou ter meu compósito reforçado com fibra, né, esse é o processo de pultrusão. Aqui embaixo tem outro tipo, né? As fibras podem variar de sua natureza, de vidro, de carbono, etc. Aqui eu tenho fibra de carbono, que é puxada para torno de um tanque. Né? Aqui eu tenho uma manta em cima e embaixo dessa fibra, que vai envolver essa fibra, formando a matriz. Esse tanque aqui vai colocar resina, reservatório de resina. Isso vai ser puxado aqui por esse molde aquecido. Eu tenho um véu aqui, os puxadores vão puxar. Esse molde aqui vai dar forma da seção transversal do meu compósito, no final de contas. Tá bom? Os compósitos empregados em muitas aplicações estruturais, eles são preparados usando uma operação de empilhamento, né, seja ela manual ou automática, né, onde camadas de fitas pré-preg são dispostas sobre uma superfície trabalhada e, subsequentemente, né, em seguida, curadas por completo pela aplicação simultânea de calor e pressão. Então é assim que são fabricados os compósitos. Tá? Tem essas operações de empilhamento. Né? Essas fitas pré-preg que eu falei são fibras contínuas de reforço pré-impregnadas. Tá? São fitas pré-preg. Né? Elas são pré-impregnadas com uma resina polimérica que está curada apenas parcialmente. É legal que vocês podem ver esse processo de fabricação aqui de compósitos, é bem diferente do que a gente costuma ver para metais. Né? É bem diferente mesmo. A gente vai ver um pouco mais no final de curso, alguns processos de conformação,
e a ideia é bem distinta. Os compósitos empregados com muitas aplicações estruturais, né, como já falei, eles têm esse processo de fabricação um pouco diferente, né? Aqui tem mostrado aqui nesse esquema, né, uma ilustração da produção da fita pré-preg usando um polímero termofixo, né? Então aqui, ó, eu tenho as fibras nos carretéis sendo puxadas. Aqui eu tenho essas lâminas estão ficando em torno dessa fita, né? Isso vai fazer como se fosse uma conformação da forma, né, para minha fita. Esse papel ele vai ser mandado embora depois, e aqui eu tenho meu pré-preg pronto, né? Quem tiver mais curiosidade sobre esses métodos de fabricação, podem olhar no YouTube, que tem uns vídeos bem interessantes, tá? Sobre esses métodos de fabricação aqui. Mas no geral é isso, tá bom? Eu posso criar algumas estruturas ocas, né, utilizando procedimentos automatizados de enrolamento filamentar, né, nos quais fios ou mechas revestidos com resinas ou fitas de pré-preg, eles são enrolados continuamente em cima de um mandril, né, que é isso aqui. Então posso ter várias maneiras diferentes de colocar essa fibra, né, em torno da minha base, da minha matriz, né. Então, pode ver que tem 3 tipos mostrados aí. Esses procedimentos automatizados de enrolamento possibilitam uma produtividade maior, né? São técnicas aí de fabricação de compósitos. Aqui a primeira é helicoidal, a segunda é circunferencial, a terceira polar, né, pelo nome. Né? E enfim, para compósito reforçado por fibra, é isso. Alguns métodos de fabricação aí. Não precisa se preocupar em descrever detalhadamente esse método de fabricação, porque como vocês estão vendo, eu estou passando assim bem rapidamente mesmo, só para mostrar. Agora em relação ao compósito estrutural, a gente viu compósito reforçado por fibra, compósito reforçado por partícula e agora compósito estrutural. Eu tenho 2 tipos de compósitos estruturais, aqueles compostos laminados e aqueles painéis sanduíche. Os compostos laminados, eles são compostos por um conjunto de lâminas bidimensionais que estão coladas umas às outras, várias lâminas coladas umas às outras. Cada lâmina possui uma direção de alta resistência, né? Então são lâminas coladas umas às outras, né, no composto laminado, né? E a maneira que eu vou apresentar essas propriedades do material vão depender da maneira que eu estou colocando essas lâminas uma em cima da outra, né? Então isso vai depender do sequenciamento das direções de alta resistência de camada para camada, né? Então posso ter 4 tipos de laminados: unidirecional, cruzado, com camada e ângulo e multidirecional, né? Multidirecional é mais isotrópico, enquanto o laminado unidirecional tem um maior grau de anisotropia, da mesma maneira que eu falei antes, né? Então tem uma tendência de uma direção preferencial, eu tenho uma anisotropia. O material laminado comum é a fita pré-preg, né, unidirecional, a qual pode ser convenientemente disposta seguindo orientações de alta resistência pré-determinadas. Então esse é um material laminado comum, a fita pré-preg. Aqui é só para exemplificar esse compósito laminado, que é isso aqui. Eu tenho várias camadas que eu vou juntando uma sobre a outra. Se eu colocar todas essas camadas na mesma direção, eu vou ter um esforço, uma resistência só naquela direção. Se eu botar uma na direção, uma na direção, como está colocado aí, meio que vertical, outra na horizontal, outra na vertical, outra na horizontal, eu vou criar um compósito que tem uma resistência multidirecional. Ele tem resistência em todas as direções, não só na direção preferencial. Aí isso depende da aplicação, tá bom? Isso limita um pouco o grau de reforço que eu vou ter, mas vai possibilitar um reforço em várias direções diferentes. Tá? Esse é o compósito aí laminado. Eu também tenho painéis sanduíche, né, que são lâminas superficiais rígidas e resistentes, que estão separadas por um material ou estrutura de núcleo, né? Essas estruturas combinam resistência e rigidez altas com baixa massa específica, ou seja, alta resistência, baixo peso, né? Que é uma aplicação clássica de compósito, né? Um exemplo bem claro disso é que esses aviões que são usados comercialmente hoje, fizer um comparativo dos materiais que compõem esse avião usado hoje e um avião na década de 60, a gente vê que o avião na década de 60 era composto de muito alumínio,
que é um metal que alia resistência e baixo peso. Hoje em dia já tem muitos compósitos. Né? Tem alumínio ainda? Tem, mas tem muitos compósitos também. Que os compósitos geralmente, eles, alguns deles, né, óbvio, eles conseguem aliar boa resistência mecânica com baixíssimo peso. Tá bom? Nesse caso aqui dos painéis sanduíche, né, é como se tivesse duas lâminas com o material no meio deles, o núcleo. Né? Como se fosse um sanduíche, né? De verdade. Entre dois pães tem uma carne. Né? Tipos de núcleo comum são espumas poliméricas rígidas, madeiras de baixa massa específica, né, baixo peso, e estruturas em colmeia. Aqui eu tenho um diagrama esquemático mostrando a seção transversal de um painel sanduíche. Né? Perceba que no meio, mais claro, eu tenho o núcleo, e em azul eu tenho as lâminas. Então eu tenho lâmina, núcleo, lâmina. Esse é um painel sanduíche. Tá? Lembrando que a lâmina e o núcleo são feitos de materiais diferentes. A estrutura em colmeia ela é um pouco diferente. Ela é uma estrutura de painel sanduíche ainda, parecida, só que ela é composta de células intertravadas, né, na geometria hexagonal, né, produzida a partir de lâmina delgada. Os eixos das células estão orientados perpendicularmente à lâmina da superfície. Eu vou mostrar aqui a imagem, que fica mais fácil do que eu falando. Né? Vocês podem ver aqui no meio que essas fibras aqui no meio, digamos assim, elas estão em ação transversal hexagonal, então uma do lado da outra, parecendo uma colmeia, por isso tem o nome. Elas são todas colocadas na mesma direção, todas em pés, né? E elas são um núcleo que separam dois laminados diferentes, né? Duas lâminas diferentes. Então tem a lâmina, tem essa colmeia, digamos assim, e embaixo outra lâmina. Então essa colmeia ela faz parte do núcleo, ela que vai conferir certa resistência ao material, né? É um compósito, né? Então, tem uma curiosidade aqui embaixo. A maior parte da construção do Boeing 787 Dreamliner usa materiais compósitos de baixa massa específica, ou seja, baixo peso, estruturas de colmeias e laminados de resina epóxi com fibra contínua de carbono. Então é um exemplo aí de aplicação desse material. Perceba que esse material aqui é totalmente diferente do que a gente costuma ver em cerâmico e em metal, né? Quase uma junção, uma montagem de materiais. Tá? Então esses são os compósitos estruturais, que têm resistência estrutural muito grande, né? Essa resistência mecânica gerada muito grande, né? Seja tanto laminado quanto esse tipo aqui, né? De estrutura painel sanduíche, digamos assim. E esse que eu estou mostrando para vocês são só alguns tipos, tá? A gente tem vários outros tipos, várias outras possibilidades de construção, de colocação geométrica desses compósitos. Nanocompósitos, vamos lá. O que são nanocompósitos? São nanomateriais, ou seja, materiais muito pequenos, da ordem de 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro. Pega 1 milímetro, divide por 1 milhão de vezes, você vai ter um compósito. Perdão, um nanômetro. Né? Então são partículas desse tamanho. Né? Nesse nanocompósito tem materiais nanométricos, né, inseridos em uma matriz, que geralmente é polimérica, né? E isso vai conferir propriedades não usuais para as partículas. Né? Com isso eu posso criar nanocarbonos, nanoargilas, nanocristais particulados. Né? E o maior desafio hoje em dia em relação a essa tecnologia é distribuir uniformemente as nanopartículas no interior da matriz. Tá bom? Então, aqui tem até um exemplo que eu tirei do livro, que eu acho bem legal, que quando a gente fala assim de nanomateriais, a gente dá a impressão que é uma coisa que é surreal, que a gente não vê no dia a dia, que é impossível, que é algo só tecnologia super avançada. Só que não. A gente pode ver uma bola de tênis que usa tecnologia de nanopartículas. Né? Tem esses compósitos, um nanocompósito na camada mais interna aí dessa bolinha aí, que é a parte onde tem o contato com ar pressurizado. Tá bom? Aí é a primeira camada, tem uma outra camada mais externa, depois tem uma capa em volta ainda, que é desse material um pouco mais amareladinho que a gente vê. Mas é um exemplo de onde a gente tem um revestimento de nanocompósito aí no caso, né? Onde o material ele está tendo utilidade, tá? Isso é só um exemplo, tá? Isso aí tem muita aplicação hoje em dia, como eu falei, indústria aeroespacial, indústria aeronáutica mesmo, né? A gente usa muito compósito,
Enfim, isso é algo que não é nada de outro planeta, tá? É algo que existe mesmo, tá? E bom, gente, a nossa aula de compósitos é isso aí. Essa aula, como eu falei, é muito mais informativa, né? Eu não quero que vocês assistam essa aula se prendendo a detalhes, né? Ah, e quais são os tipos de whisky? Quais são as propriedades? Não. O que eu quero de vocês? Quero que vocês saibam o que é um composto reforçado por partículas, qual a diferença de partículas grandes para pequenas, né? Partículas grandes ou partículas em dispersão, né? Como eu disse na aula. O que são compostos reforçados com fibras, né? Que tipo de fibras podem aparecer? Qual é a função da matriz? Né? Quais tipos de matrizes eu posso ter também? Né? Onde cada uma é utilizada? Como eu citei, que a matriz polimérica ela é muito boa, porque tem boas características mecânicas, só que tem a limitação de aplicação de temperatura. Então é uma limitação mesmo. E por outro lado, eu tenho matrizes metálicas, que tem uma melhor em relação à temperatura, resistência à temperatura mais alta. Enfim, várias aplicações. Né? Tem compostos estruturais, que basicamente é legal saber como é que funciona o laminado e o painel sanduíche, né? Porque é o básico, como você na imagem, está muito bem colocado ali. E o nanocompósito, que é um material feito de partículas nanométricas. Né? Tá bom? Que é uma matriz com partículas nanométricas. Né? Essa é uma área relativamente nova da tecnologia, mas que já encontra aplicação, como mostrei. Tá bom então, gente? Então é isso nessa aula. Quem tiver dúvida em relação a compostos, eu sugiro que olhe alguns vídeos no YouTube, tenham essa proatividade, porque é bem interessante, tá? É uma área nova aí. Quando a gente pega a indústria, né, nos cursos aqui de mecânica, é até difícil, às vezes a maioria dos professores nem fala sobre compósitos, né? Foca muito em metal, aço, metal, aço, metal, aço, metal, aço, e deixa de lado os outros materiais que também são importantes, tá bom? Então é isso, gente. Tenham uma boa semana e até a próxima.